Olá, professor! Seja bem-vindo à nossa última orientação didática da unidade 2. Estamos fechando com essa orientação o nosso ciclo aí de aulas práticas de educação física para o terceiro ano do ensino médio. Hoje a proposta é relacionada à ginástica de condicionamento na cultura corporal. Então, quais são as possibilidades para você, professor presencial, trabalhar aí na escola relacionada a essa temática? Vamos conhecer a proposta? Acompanha comigo aí na tela. Então, nós temos aí uma aula prática que vai ser realizada aí por você, professor presencial, que vem aqui de um bloco de aula conteúdo e aula exercício, realizada aqui no estúdio, por mim e pela professora Irislene. Partindo desse bloco de conteúdo e aula atividade sala, você, professor, vai executar a prática aí na escola. Essa prática tem uma orientação aqui de 35 minutos, que seria a duração da aula, distribuída aí numa sequência didática, né? Essa sequência didática vai permitir aí para o professor uma certa autonomia para ele ver a melhor forma de distribuição dessa aula. Qual que é a habilidade proposta para que a gente trabalhe essa aula de ginástica? Reconhecer e relacionar exemplos de exercícios de ginástica para fortalecimento e condicionamento muscular. Também vamos falar sobre os locais de prática e o custo-benefício, né, da ginástica e dos exercícios funcionais no projeto de vida do jovem. Então, que ele possa refletir acerca da importância dele inserir essa atividade física no projeto de vida dele. Como sequência didática, nós temos aí a roda inicial, a etapa de vivência e experimentação, a roda inicial, e aí nós temos aqueles 35 minutos aqui distribuídos. Lembrando que essa distribuição de minutos, ela é só uma sugestão. Você, professor presencial, pode e deve, né? Eu vou, inclusive, vir para entrar nesse slide para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, porque você pode ou deve, professor, ajustar conforme a necessidade, a sua particularidade, o perfil do estudante. Então, você vai distribuir esses 35 minutos aí dentro da sua especificidade. O que é importante considerar? Que você trabalhe lá uma aprendizagem que articule os 4 pilares. Então, o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a conviver, o aprender a ser. Que você também pense o desenvolvimento dessa aula pautada aí no conceitual, no procedimental, no atitudinal. Então, que você consiga integrar tudo isso. Então, o tempo de cada parte, cada momento da aula ali, ele vai ser secundário, sendo o foco aí pensar justamente essa sequência didática que eu acabei de mencionar. O que mais que é importante a gente considerar? Então, acompanha comigo no slide relacionado aos recursos e materiais. Então, a gente tem aqui uma proposta de material que a gente pode trabalhar, o colchonete, objetos para simulação, uso do caderno, caneta, lápis ou similar, canetinhas, né, para pintar, cartolina e cadeira. Dentro da proposta da atividade que nós vamos fazer, você, professor presencial, vai ver o quê? Que a gente está fazendo uma proposta de atividades que podem ser mais práticas, que vão envolver movimento corporal, mas também vamos fazer atividades que dá para esse aluno realizar no espaço da sala de aula, que vai necessitar de um caderno, de caneta, e que ele vai trabalhar essa ginástica de todo modo e vai ter oportunidade de vivenciar alguns movimentos, mesmo que seja no espaço da sala de aula ou no espaço da casa dele. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre isso? Acompanha comigo aí.
Então, o que é importante? Inicialmente é que a gente organize essas atividades. Então, eu posso e devo considerar o espaço e orientar o estudante sobre esse espaço e os materiais. Além disso, eu também preciso considerar a importância de você, professor presencial, assistir a aula conteúdo 16.1 e 16.2. Então, antes de você ir para a aula prática com o estudante, é importante que você assista a aula. Quando você assiste a aula ponto 1 e ponto 2, ela vai ajudar nessa contextualização da parte 3 da aula, principalmente em relação a integrar teoria e prática, né? Então, o que a gente viu lá em estúdio, na parte 1 e na parte 2, com o que vocês vão vivenciar na parte prática. Depois disso, o que a gente vai considerar agora? A ordem, né? Primeiro eu vou fazer, então, o momento conceitual, e aí a gente faz uma proposição aqui de 5 minutos de sugestão. Você, professor, pode modificar esse tempo, conforme eu já mencionei. Nesse primeiro momento da aula, o foco é conhecer, é relembrar, é fazer com os links com o que o aluno estudou na parte conteúdo, comigo e a professora Iris. E eu também já posso começar a envolver os demais pilares. Mas o foco maior aqui é o conhecer. Como que eu organizo isso, Elisângela? Como que eu posso trazer esse primeiro pilar aí, conhecer, e como que eu posso articular atitudinal, aliás, o conceitual dessa aula? Então, a nossa dica é a proposição de questão geradora. Perceba, professor, que a proposição de questão geradora a gente trata em todas as orientações didáticas. É importante você desafiar o estudante, é importante você questionar esse estudante, trazer ele para reflexão. Para quê? Para que você consiga fazer com que ele desperte esse protagonismo. Então, trabalhar com questão geradora vai ser uma ferramenta muito importante nesse primeiro momento da aula. E aí é interessante que a questão geradora você vai trazer conforme o interesse, o foco, o que você percebeu naquele entorno, na vida daquele jovem, na realidade da escola. Então, essas questões geradoras, elas são muito peculiares, muito específicas, dependendo do perfil de cada jovem. Por exemplo, se eu tenho um jovem que trabalha na colheita do café, qual que é a questão geradora que eu vou lançar para ele em relação à ginástica, em relação aos movimentos funcionais? Então, eu posso perguntar para ele, por exemplo, que movimentos funcionais ele realiza na colheita do café. E aí ele vai falar dos movimentos funcionais. E aí a gente também tem outras questões geradoras que a gente sugeriu, mas a gente quer dar destaque que pode ser modificada e deve ser modificada para atender a particularidade e a especificidade de cada estudante. Vamos ver agora a sugestão? Acompanha comigo. Então, nós temos aqui a questão geradora. Quais movimentos funcionais estão presentes nas atividades do seu cotidiano? Então, seria uma pergunta geradora aí para o estudante. E a pergunta 2, em sua comunidade, quais locais podem ser utilizados para as práticas dos exercícios funcionais? Aqui, por exemplo, nessa questão 2, a gente pode até sugerir que esse estudante construa uma maquete desses espaços existentes na comunidade dele. E aí, quais são as atividades sugeridas, né? Nós vamos fazer um estudo de movimentos e práticas funcionais. A ideia aqui é já estimular esse estudante a preparar um local, um espaço para realizar esses movimentos. E na atividade 2 seria a roleta de práticas de ginástica de condicionamento. Aqui a ideia é que ele possa vivenciar diferentes práticas de ginástica de condicionamento. Agora nós vamos orientar um pouquinho de cada atividade dessa. E aí nós chegamos na abordagem procedimental, que seria esse momento do fazer, do praticar, do vivenciar, que vai estar associado aqui ao conviver e ao fazer, como pilares mais importantes aqui nessa abordagem procedimental.
Não significa que a gente não vai considerar o conhecer e nem o ser, mas os pilares mais envolvidos aqui vão ser conviver e fazer. Como que fica a primeira atividade, que é estudo de movimentos e práticas funcionais? Como que fica? Então aqui nós temos passos, né? Passo 1 e passo 2, para orientar como você vai realizar essa atividade. Então, primeiramente, você vai selecionar movimentos funcionais. Peraí, Elisângela, eu vou selecionar? O professor vai entregar tudo pronto para o aluno? Não. Você vai orientar o estudante a selecionar os movimentos funcionais que ele tem na vida dele, que ele realiza na vida diária dele. Eu dei o exemplo da colheita do café, não foi? Então, eu posso falar, por exemplo, da ordenha, eu posso falar daquele aluno que trabalha na agricultura, aquele aluno que realiza atividades domésticas, aquele aluno que trabalha na construção civil. Então, eu vou pedir para esse aluno dizer quais são os movimentos que ele realiza. O sentar, o levantar, o apanhar um objeto no chão, subir e descer a escada, entre outros aqui eu posso estar sugerindo e pedindo também para ele levantar isso e selecionar. E os movimentos básicos. Então, esse aluno fez uma pesquisa, selecionou os movimentos funcionais que são básicos. Quando ele cumpriu o passo 1, agora ele vai para o próximo passo, que é criar uma estação de movimento. E aí, nessa criação, que é o processo criativo desse estudante, ele vai criar algo, ele tem que apresentar algo. Ele pode fazer uma simulação ou ele pode fazer um circuito. Na verdade, dentro da proposta da atividade que a gente está colocando aqui, tanto da simulação quanto do circuito, a gente também traz uma segunda proposição aí que está associado à parte que nós vamos falar, por exemplo, do espaço. Então, você pode criar um espaço para realizar essas atividades físicas. Um exemplo aí disso que a gente traz, né, de movimentos funcionais que você pode realizar no seu cotidiano, aí nós temos aí o subir e descer uma escada, apanhar um objeto, até o movimento de atividades domésticas, né, aspirar, limpar a casa, lavar a louça. Então, são movimentos funcionais. E aí nós trouxemos um outro exemplo, que são os circuitos, né? Os exercícios funcionais na forma de circuito. Então, quando a gente for realizar uma estação, por exemplo, de treinamento, eu preparei um espaço da minha casa, por exemplo, e aí eu vou utilizar uma cadeira e vou realizar vários movimentos na forma de um circuito funcional. Então, eu posso realizar, por exemplo, na proposta aqui, polichinelo, o step, subir e descer ali na cadeira, pode ser um degrau também. Posso realizar movimento de tríceps, abdominal, flexão e extensão de braços, o agachamento, conforme aí movimentos que eu vou realizando no meu cotidiano. Elisângela, eu posso substituir esses exercícios? Eu posso colocar aqui, por exemplo, vem aqui comigo para a gente refletir mais sobre isso. Eu posso, por exemplo, pedir para esse estudante, se ele está na colheita do café, simular o movimento de colheita de café? Pode. A poda de uma árvore, o plantio, a colheita. Eu posso pedir que ele, em vez de fazer um movimento funcional, um exercício funcional, que ele faça o movimento do cotidiano dele? Pode. Ele pode organizar essa estação com vários movimentos? Pode. Então, vai depender muito da realidade, né, da especificidade de cada estudante, ok? Vamos seguir aí para finalizar a orientação dessa atividade. Aí nós temos aqui na atividade 2, a roleta de práticas de ginástica, sobre os tipos de movimentos funcionais. Então, dentro da roleta, nós temos aí realizar uma pesquisa sobre os tipos de movimentos funcionais e as práticas de ginástica de condicionamento. Então, seria o passo 1. O passo 2, criar uma roleta com os tipos e práticas de ginásticas levantados na pesquisa. O passo 3, organizar os grupos para vivências das práticas de ginástica.
E o passo 4, que é a definição das regras. Então, a gente percebe aqui que são 4 grandes passos. O primeiro passo começando com a pesquisa e no final aqui com a definição das regras. Vamos ver cada um agora? Então, nós temos aí, dentro do exemplo da roleta funcional, nós temos aí um exemplo de roleta feita, onde ela tem a etapa de locomoção, estabilização, manipulação e movimento funcional. Se o estudante está atento na aula, ele vai ver que os movimentos que nós estamos especificando aqui, eles estão diretamente associados com a aula conteúdo. Então, por exemplo, se esse aluno girou a roleta, caiu no 1, aí ele vai simular movimentos de locomoção. Se ele colocou no 2, de estabilização. Se colocou no 3, manipulação. E no 4, movimento funcional. Então, aqui eu tenho movimentos e habilidades que você pode exemplificar para ele. Sentar, levantar, apanhar um objeto, brincar com o filho, subir e descer a escada. Os movimentos básicos aqui para você realizar. Então, é um exemplo de roleta. Você pode pedir como variação que ele realize, por exemplo, uma roleta dos tipos de ginástica de condicionamento, uma roleta da ginástica funcional. Então, são exemplos aqui que você pode realizar. Aí, aqui eu tenho um outro exemplo, né, que é o exercício de prancha. Dentro do exercício de prancha, ele pode realizar, simular esse movimento lá como um exemplo de exercícios de sustentação dentro dessa dinâmica aí. E aí, sugere-se um período aí de 15 a 30 segundos. Um outro exemplo de que ele pode realizar é a contração isométrica na parede. Então, o aluno vai fazer uma pesquisa. A partir da pesquisa, ele vai selecionar os movimentos que vai compor a roleta. E aí, ele vai simulando conforme vai sorteando ali aqueles números, né? Você deve estar se perguntando, professor, mas Elisângela, eu vou ter que construir essa roleta? Não, você pode fazer um sorteio. A roleta você pode pedir para ele colocar num caderno, ou colocar num grande cartaz, numa cartolina. Se você conseguir construir ela para fazer o giro, melhor, mas se não, faz só o sorteio. Sorteou lá, número 1, qual que é o número 1 na roleta? E aí, vai lá e vê, tira um papelzinho dos movimentos, dos exercícios que eles pesquisaram, e aí eles vão demonstrar o exercício, ok? Vamos seguir para a gente concluir aí essa parte da aula. Fechamos aqui na roda final, que é a etapa atitudinal. Essa etapa ela vai trabalhar mais especificamente o último pilar, né, que é o C. Nesse pilar, então, a gente consegue fazer o fechamento da aula, né? Que seriam as proposições e busca de soluções criativas para a organização de espaços públicos. Aqui, por exemplo, esse aluno pode fazer uma maquete, ele pode fazer alguma proposição, alguma organização de um espaço público para a realização do treinamento funcional. O que é importante aqui também? Orientar o estudante a relatar como foi a experiência, né, com a realização das atividades e estimular o estudante a registrar todas as etapas da atividade, ok? Fechando a nossa orientação, essa atividade de orientação, ela pode, deve, se for o caso, ser adequada. Então, se você perceber que não está atendendo a realidade da escola, a especificidade, você pode adequar, desde que seja respeitada a habilidade proposta para a aula. E também que seja utilizado um material acessível, sempre pensando para esse estudante poder realizar as atividades, seja na escola, seja em casa, e que esse material vá auxiliar esse estudante na realização da atividade. Aqui nós temos algumas referências da nossa orientação didática, e aí chegou a hora da prática com você, professor presencial. Lembrando que é a nossa última orientação da unidade 2, fechando aí o bloco de aulas práticas de educação física
para o terceiro ano do ensino médio. Reforçar também da importância de mandar o registro, de mandar as evidências e falar para a gente como foi as aulas práticas aí, em que contribuiu, o que pode melhorar, comenta, dá feedback e até a próxima oportunidade aí, trabalhando com outros anos do ensino médio. Tchau, tchau, professor!